Bom dia, amados. Eu ontem falei com vocês sobre a importância de fazer a vontade de Deus, né? E que essa vontade ela não é possível ser vivida na carne. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus na sua própria força. A dependência do Espírito Santo ela é total, ela é plena. Vocês se recordam disso, ou pelo menos os que vieram ontem à noite devem ter isso vivo na mente ainda. Mas hoje eu queria seguir dizendo, porque como o tema que foi proposto é a unidade, eu queria fazer você pensar, refletir junto contigo o seguinte: a unidade, ela, inclusive nem foi assim uma coisa muito pregada nas Escrituras. Você não vê a unidade sendo, é um tema, né? Jesus pregou sobre a unidade, Jesus orou sobre a unidade. Né? João 17, Jesus ora. E ele pede ao Pai que todos sejam um. Ele disse: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, mais do que qualquer coisa, Jesus, quando toca o tema da unidade, ele está orando. Ele está pedindo ao Pai que o Pai produza isso no meio dos seus filhos, dos seus discípulos. Outro dia até ouvi um pastor dizer assim: Jesus não ensinou unidade. Eu falei: calma, amado, vai menos. Jesus também deu mandamentos que produzem unidade. Por exemplo, Jesus mandou que nós nos amássemos uns aos outros. Ele disse: se tivermos amor uns com os outros, todos saberão que somos seus discípulos. Então, parece aquela mesma história de João 17, né? João 13 parece que João 17. Se tivermos amor, todos vão saber que somos discípulos de Jesus. Se formos um, o mundo crerá. Então a gente entende que quando o Senhor nos manda amar de fato, a unidade vai acontecer. Eu falei ontem aqui, é muito complicado quando nós, pastores, começamos a falar de unidade, quando a gente não tem unidade nem em casa com nossas esposas. Que proposta é essa de unidade? É um negócio? É uma proposta ministerial? Porque a unidade, ela começa no coração. Assim como a divisão começa no coração, a unidade também começa no coração. Unidade não é um projeto. Unidade não é um projeto, não é um ministério, não é uma visão. Eu sou da visão da unidade. Não é isso, amado. Unidade, ela começa dentro de nós. Assim como nós dividimos dentro de nós começamos a gerar unidade, a perceber a unidade, a desejar a unidade dentro dos nossos corações. É bem verdade que a gente olha em volta e a gente não consegue crer que um dia essa igreja vai ser uma. Quando eu digo essa igreja, eu estou me referindo à igreja de Jesus. A gente olha tanta divisão, mas tanta divisão, que a gente diz: qual é a possibilidade dessa igreja ser uma? Qual a possibilidade dessa igreja ser uma? Eu me lembro no final dos anos 80, quando Jesus Cristo se tornou o meu Senhor. Depois eu conto isso melhor, porque eu já era pastor, eu já era pregador, já era batizado com o Espírito Santo, já fazia aqueles alvoroços todos no nome de Jesus, mas Jesus não governava de fato a minha vida. De verdade, ele não governava. Ele era o meu Salvador. Jesus veio e se tornou meu Salvador. Ele me arrancou do lamaçal do pecado, daquele buraco negro, daquele lugar que eu pensei que nunca pudesse sair. Ele me tirou dali e se tornou meu Salvador. E eu, por gratidão, comecei a pregar o Evangelho e acidentalmente me tornei pastor. E segui aí um tempo pastoreando, juntando gente, pregando, fazendo reunião, tirando demônio. Embora eu costumava dizer que os demônios, quando a gente saía para fazer os eventos, os cultos de libertação, eu dizia assim: aqui eu expulso o demônio, lá em casa os demônios me expulsam. Porque em casa era uma briga, era uma confusão, era um negócio. Mas eu conseguia conviver com aquilo ali. Eu achava aquilo muito natural, normal. Eu achava até que era espiritual. Eu dizia assim: o inimigo está furioso. Está furioso. Por quê? Porque na reunião os demônios caem. E aqui em casa é briga de manhã, de tarde, de noite. Não tem um dia sequer sem acidente. Todo dia tem acidente na minha casa.
E achava tudo normal, até que Jesus, no final dos anos 80, ele se apresentou para mim, eu fui revelado acerca de Jesus de uma maneira que eu não conhecia. Jesus se tornou o dono da minha vida, o Senhor mesmo. Eu o vi como Senhor. Eu conto isso numa outra oportunidade. Mas, nesse tempo também era um tempo de unidade. Eu conheci Marcos de Deus, que foi citado aqui ontem. Conheci Modesto das Neves, que foi citado. E começamos então a nos... a gente usava a palavra namorar, né? A gente começou a namorar. A gente começou a desejar estar junto um do outro. A gente queria um governo plural, a gente lia a Bíblia. A gente, embora não tinha muito fogo no coração, a gente tinha muita luz, sabe? Luz na alma, mas o fogo era fraco. Eu digo fogo, o amor era fraco, mas a luz era intensa. A gente pensava assim, a gente enxergava, a gente via, dizia assim, não, a igreja é plural, a liderança é plural, não tem na Bíblia nenhuma expressão de igreja onde há um homem só presidindo. A presidência é plural, tudo a gente sabia. E nós ensaiamos, ousadamente, andarmos juntos. Nós ensaiamos, ignorando um monte de coisa, mas ensaiamos. E aí começa um processo doloroso, né? Porque depois que você se casa, casar, embora o Atilano disse, casar é muito bom, você vai ver. Mas você só vê o casamento com bons olhos quando algo do teu coração muda. Enquanto teu coração não muda, o casamento pode se tornar um grande problema na tua vida. Por quê? Porque a gente é diferente um do outro. A gente pensa coisa diferente. Não apenas pensa, a gente age diferente. O homem e a mulher já é uma diferença absurda, né, gente? É ou não é verdade? O homem e a mulher, não só biologicamente somos diferentes, a gente é diferente de alma. A mulher é tão diferente, eu brinco com minha esposa, às vezes eu digo, meu Deus, como a gente pode ser diferente, né? A mulher, numa olhada, vê tudo. Eu até brinco, eu digo assim, Denise, as mulheres se vestem para as mulheres. Porque a mulher sabe o que a outra usou no casamento há 5 anos atrás. Não, mulher consegue. Mulher, olha, irmãos, abri um parênteses aqui que o assunto não é mulher. Mas vou abrir um parênteses. Outro dia eu presenciei a conversa de 2 irmãs, assim, uma falando com a outra no telefone. Fulana, você viu a minha foto? E eu ouvindo aqui, né? Eu presumo que a outra disse, vi. Ela falou assim, qual é a roupa? Você se lembra da sandália que eu estava usando naquela foto? Eu não acreditei. Eu falei, não é possível que ela está perguntando isso. E não creio que a outra vai responder. E a outra respondeu, na foto você estava usando aquela sandália assim, assim. Eu estava com aquela sandalinha. Eu falei, meu Deus, só a mulher que faz isso. É por isso que mulher às vezes fica frustrada quando faz um penteado novo e espera que o marido de cara logo perceba, né? Porque ela percebe tanto que ela espera que um homem seja igual a ela. Mas, bem, fecha parênteses. E casamento, pluralidade é diferente também. É tudo essa diferença, né? Você enfrenta a diferença. E eu penso que uma das coisas que pode nos ajudar profundamente a enxergar isso e cooperar com essa unidade é entender como Deus vê a unidade. Como Deus vê. Eu quero te convidar a ler um texto que nós já lemos muito, ensinamos muito. É uma visão pequena, mas eu acho que pode cooperar. Romanos 8. Eu penso que esse tema é um tema mais para pastores. Esse tema aqui. Aí você diz, mas por que, Franco? Porque nós somos modelo do rebanho. É como o marido dizer para a esposa assim, minha filha, você precisa ser submissa, embora não tenha nenhum mandamento que, dado ao homem, de sujeitar a sua esposa. Esse mandamento não existe. O mandamento para o homem é amar a sua esposa. Mas quando o marido descobre que a mulher tem um mandamento de submeter a ele, ele cria um outro mandamento. Qual é? Sujeitar a tua esposa. Só que esse mandamento não tem. E ele fica, mas você tem que ser submissa, mulher. Está escrito. E começa a querer que ela viva um mandamento que foi dado a ela. A recíproca também acontece, o inverso também acontece. Às vezes a mulher descobre que o marido tem um mandamento de amá-la, e ela começa então a cobrar esse amor. Mas você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Mas esse mandamento ela não tem de cobrar o marido, amor. Na verdade, amor cobrado nunca é legal. Ninguém gosta de dar algo que é cobrado, nem presente de aniversário, né? Sabe aquela historinha que teu irmão liga para vocês, olha, aniversário da mamãe, não esquece não de comprar uma lembrancinha para ela, é mortal isso. Você já planejou o presentinho, planejou tudo, mas quando alguém lembra, parece que... Então, amor cobrado não é legal. Na verdade, nada cobrado é legal, né? Nós não temos o ministério da cobrança. Não existe na Bíblia nenhuma passagem que te anime a cobrar de alguém alguma coisa. Sabe essas pessoas que ficam assim, você não me visitou, você não me ama,
você não me quer, você nem me ligou. Esse ministério não tem na Bíblia. Na verdade, não tem esse mandamento nas Escrituras. Cobre ao teu irmão aquilo que lhe é devido. Não tem. O mandamento que tem nas Escrituras é que a gente deve dar aquilo que nos é devido. Então Deus trata pessoalmente com cada um de nós. Você pode dizer amém ou não? Você está me entendendo na boa? Você para pensar assim, imagine que de repente uma igreja inteira descubra que ela não deve cobrar nada a ninguém, nada. E que cada um assuma o seu próprio papel e diga, eu vou viver aquilo que Jesus mandou eu viver. Então eu vou dar a minha parte. Você consegue ver a revolução espiritual que seria isso? Se cada um só decidisse dar a sua parte, que arrancasse do nosso meio aqueles espíritos do ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não tem um pessoal assim, que já chega chorando? Acaba com isso, arranca ninguém me ama da tua vida e diga assim, agora eu vou amar, eu já entendi que eu fui chamado para amar, eu já entendi que eu fui chamado para dar, eu já entendi que eu fui chamado para servir, e toda cobrança da minha vida vai cair por terra. Não sou mais credor dos meus irmãos, agora eu sou devedor. Devo a gregos, devo a bárbaros, devo a todos. Imagina a gente se imbuir disso, né? Assim, ó, a minha consciência hoje é que eu sou um devedor. O que a gente deve dever? Amor. Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma, no seu amor. Mas o amor, quando a gente deve amor, amado, para pensar que você deve amor a alguém. Seria uma revolução, não seria? Na boa, para pensar aqui. Dá um minutinho para você, e na tua casa você não cobra mais nada. Na tua casa. Só pensa assim, quanto eu tenho que dar. Quanto talento Deus me deu, quanto recurso Deus me deu, quanta bênção Deus me deu, quanto eu posso servir. De quantas maneiras eu posso fazer o bem. Revolução. Romanos 8, versículo 28 e 29, bem conhecidos aqui, diz, sabemos que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu falei ontem também que Deus nos ama, a todos, mas o grande desafio nosso não é apenas ser amado, porque isso já é uma coisa, é pleno, é absoluto o amor de Deus. Você pode dizer amém? É ou não? Mas eu falei que o grande desafio aqui é amar a Deus. Paulo não disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são amados por Deus. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque ser amado por Deus, todos nós somos. Não tem exceção, não tem nada extraordinário. O extraordinário é amar a Deus. Inclusive falei isso, que Deus procura os seus verdadeiros adoradores. Diz amém ou não? E diz assim, que são não apenas aqueles que amam a Deus, mas aqueles que são chamados segundo o seu, aí de uma versão diz decreto, e essa versão que eu estou lendo aqui, a RA, diz o quê? Propósito, diga propósito. E ele começa a explicar o propósito de Deus, no versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem salvos e ficarem no céu. É isso a predestinação que ele está falando? Que predestinação ele está se referindo? Ele nos predestinou para quê? Ele nos predestinou para nós sermos conformes à imagem do seu Filho. Vou dar uma pausa aqui. Deus, quando nos escolheu de antemão, quando ele olhou para cada um de nós de antemão, então ele me pegou lá na favela, na sarjeta, jogado, drogado, caído. Quando ele me chamou, de antemão ele tinha um plano. Qual era? Me fazer conforme a imagem de Jesus. A palavra imagem aqui você poderia substituir por caráter. Deus nos quer conforme o caráter de Cristo. Essa palavra imagem aqui poderia ser traduzida por ícone. Eu digo ícone porque ícone é que está em moda, né? Muito usado na informática, né? Aqueles íconezinhos. Ícone. Mas os antigos poderiam traduzir por caractere. Eu digo antigo por quê? Porque antigamente a gente tinha máquina de escrever, então a gente usava a máquina de escrever, havia aqueles que a gente chamava de tipo. Tipo era o caractere que havia em cada pecinha daquela que batia. Caractere, inclusive daí vem caráter.
Daí vem caráter que imprimia na folha o que você tocava no dedo ali. Então você escolhia a letra R e ela, pá, pá. Os jovens nem sabem o que é isso, devem achar que esse negócio todo museu, mas a máquina de escrever, eu mesmo usei muita máquina de escrever. Então, caractere, ou ícone. Deus, Ele nos predestinou para nós termos o caráter de Cristo. Isso é fundamental, Franco? É fundamentalíssimo. Por quê? Porque você não vai nem discipular alguém que não quer ser transformado. Qual a chance que você tem com alguém que acha que é Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Qual a chance que você tem de cuidar de alguém, Gabriela, com a síndrome da Gabriela? Porque tem gente que chega na igreja assim, não, mas eu sou assim, pastor. Minha avó era assim, minha bisavó era assim, minha mãe era assim, eu puxei minha mãe. Ué, que você puxou tua mãe, mas Jesus entrou, Ele vai transformar você. Ele quer você uma outra pessoa. Ah, mas Ele me ama como eu sou. Ama. Claro que Ele ama como você é. Volta aquele assunto de ontem. Ele ama você como você é, mas Ele não vai deixar você como você é. Ele ama, mas Ele tem um plano, um propósito. Não li aqui? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu. Deus tem um propósito. E Deus chama segundo esse propósito. E no propósito de Deus, de antemão, Ele nos escolheu para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, Deus quer nos conformar ao caráter de Cristo. Então você imagina assim, um cara vem todo torto para a igreja, todo enrolado, endividado, todo complicado. Quando eu digo endividado, eu não estou falando só dívida financeira, não. Dívida moral, dívida de todo tipo, todo quebrado, um coração todo torto. Por quê? Porque a maioria desses problemas que ele se meteu por causa do próprio coração dele. Vem para o corpo de Cristo, para a igreja, e aí ele começa a levantar a mãozinha, falar em língua, cantar e acha que vai ser tudo igual. Não é assim. Deus tem um plano de nos transformar. Daí para você entender, igual o paranaense diz, daí, curitibano que gosta de falar daí. Daí, amado, vem o discipulado. Para que discipulado? Para a gente ter tudo arrumadinho? Soldadinho? Não, discipulado, amado, é uma ferramenta de Deus para você começar a tocar no caráter do outro, para você começar a mexer no coração do outro. Discipulado é para isso. Discipulado não é um domínio, porque tem muita gente que tem medo de ser dominado pelo discipulador, né? Tem gente que quando fala assim, discipulado, faz igual gato. Que isso? Tira esse nome daqui, sai. Por quê? Porque ele tem uma experiência onde alguém dominou a vida dele, massacrou, quebrou ele inteirinho, daí ele não quer nem ouvir a palavra discipulado. Mas discipulado santo, sadio, é quando um irmão, alguém, uma irmã se aproxima da tua vida para cooperar com o teu crescimento espiritual. E ele não governa a tua vida com suas próprias opiniões, porque a opinião de homem, se você começar a obedecer ao homem, você não é servo de Cristo, você se torna servo desse homem. Ele não vai tocar a tua vida com seus próprios conceitos humanos. Ele vai tocar a tua vida com o quê? Com a palavra. Com a palavra? É isso? Como é que você se chama? Lídia? Então olha só, se eu sento com a Lídia e se eu entrego a Lídia a palavra de Deus, Lídia me apresenta um problema, uma situação, e eu sei, nós sabemos que o nosso pastoreio não é só pastorear o problema que a Lídia apresenta. Viemos conversando isso para cá agora, que é o grande desafio de todos nós, como pastorear o coração da Lídia. Porque uma coisa é você resolver um problema, outra coisa é você resolver o problema do coração da Lídia. Porque um problema, até o incrédulo pode dar caminho para o teu problema. Você apresenta um problema financeiro, um cara bom lá de economia te apresenta uma solução. Mas tá bom, mas quem vai fazer a Lídia parar de comprar? De ser compulsiva? De ficar colecionando cartão de crédito como se fosse figurinha de álbum? Quem vai tratar desse problema do coração? Se eu apresento a palavra de Deus para Lídia, não é o Franco falando, é Deus falando. Se ela resolve se submeter a essa palavra,
ela não está se submetendo à minha palavra, ela está se submetendo à palavra de Deus. Ela não está sendo dominada por mim se eu apresento a palavra para ela. Mas se eu começo a apresentar as minhas opiniões pessoais e fazer questão que a Lígia se submeta, não é a Jesus que ela está se submetendo. Ela está se submetendo a quem? A quem? Franco. Existem coisas, amados, que são por opiniões. Lígia quer pintar a casa dela e resolveu colocar lá uma cor, e aí passei lá, o pastor passou lá na frente, ela, estou querendo pintar a minha casa, pastor. De que cor? Eu quero botar aqui um lilás. Não, bota vermelho com bolinha branca. O pastor falou que é vermelho com bolinha branca. Isso é uma opinião do homem. Opinião. Isso não vai afetar nada. A Lígia pode botar a cor que ela quiser. Mas se a Lígia vai comprar um carro e ela sujeita essa compra, e durante a conversa a gente percebe que ela não tem dinheiro para comprar esse carro, aí já não é uma opinião. Aí já é um conselho pastoral, já com várias palavras de Deus. Me dá uma jovem solteira aqui. Tem muitas, né? Aqui, qual é o seu nome? Você que levantou a mão. Priscila. Então Priscila está lá no discipulado, lá na minha casa, lá com a minha esposa, que normalmente a gente faz isso, as esposas é que cuidam das moças, né? E minha esposa chama e diz assim, Franco, a Priscila, ela está orando por um moço. É o João. O João. Como é que está o João? Mas quem é o João? Não, o João é um rapaz lá da faculdade, da Priscila, tá? Mas ele é cristão não, ele é incrédulo, maduro, mas ela diz que está quase se convertendo. Os argumentos das moças normalmente está quase se convertendo. O João é melhor do que muito crente que eu conheço. Então tem aqueles argumentos todos. Mas ela vem com esses argumentos aí que o João é melhor do que muito crente. Mas aí eu abro a palavra para a Priscila e digo, Priscila, é o seguinte, nós temos um mandamento para não nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos. Isso vai trazer um dano muito grande para a tua vida. Não é o Franco falando. De repente o Franco conhece o João, até gosta do cara. Pô, cara maneiro esse João, cara, gente boa. Mas não é a opinião do pastor. É a palavra. Se lembra que eu falei ontem que quem nos julga é a palavra? E a gente pastoreia com a palavra. A gente não tem outra ferramenta para pastorear. Mas aí a Priscila ouviu o conselho, a palavra, tirou o João totalmente da vida dela e apareceu lá com o José. E José, como é que é José? Denise é o nome da minha esposa. Denise, como é que é o José? O José é crente. E eu vou lá conhecer o José. Traz o rapaz para te conhecer. E a gente começa a bater papo, conversar, a gente percebe que ele é um crente ainda muito tenro, novo, que ele não tem fundamento ainda, que Jesus ainda não é tudo para ele. Jesus é legal para ele, salvou ele, mas não é tudo para ele. E aí a gente senta com a Priscila e dá um conselho para ela. O José é crente, mas o José não está comprometido com o caráter de Jesus não, ele quer se parecer com o Neymar. O ídolo dele é Neymar. Ele não viu Jesus ainda. Ele está com aquele peixinho na cabeça dele, ele quer só Neymar na cabeça. Mas vamos dizer que mesmo assim a Priscila diga, não, Franco, eu gosto do José e que vou casar com ele. Eu vou fazer o casamento dela. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem que ser 2 crentes. Eu dei um conselho, dei. Eu acho que meu conselho é sério? Acho. Eu acho que ela deveria ouvir? Acho. Mas eu não sou dono da Priscila. Quem é dono da Priscila é Jesus. Então ele tem a palavra dele. Então quando a gente trabalha, por exemplo, com discipulado, para cooperar na vida de alguém que quer se parecer com Jesus, não é um domínio, não é uma coisa de dominar o outro para o outro fazer o que você quer. É ter o cuidado de levar para o outro a palavra de Deus, para aquele discípulo fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus diz que permanece para sempre. Você pode dizer amém ou não? Pode dizer amém? Estão me entendendo? Diz que o grande propósito de Deus, aqui Paulo falando aos Romanos, é que cada um de nós seja conformado com o caráter de Jesus. Ter o caráter de Cristo. Deus tem um modelo. Então achei aquele cara todo torto, do jeito que eu te falei, todo enrolado. Mas Deus tem um modelo. Deus trabalha com modelo. Né?
Deus trabalha com modelo, e o modelo de Deus é Cristo. Daí você vai ver várias vezes a Bíblia dizer assim, como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou, como Cristo, porque não tem nada na Bíblia que não seja como Cristo. O nosso grande modelo é Jesus. Diga comigo, meu modelo é Jesus. Diga, o meu modelo é Jesus. Eu quero me parecer com Ele. Quando alguém quer se parecer com Jesus, se permite ser tocado, se permite ser corrigido, ser confrontado. A gente gosta de usar a palavra confronto, tem gente que não gosta. Confronto parece uma palavra tão agressiva, né? Você confrontou o irmão. Mas confrontou o irmão com o quê? A gente confronta o irmão com Jesus, com a palavra, pô. Porque Jesus é a palavra. Você pode dizer amém ou não? Ele é o verbo. Então, o cara está obstinado em fazer determinada coisa. Eu pego e mostro a palavra para ele, eu confronto ele com Cristo. Digo, olha, amado, mas Jesus não anda assim. O tema é que Jesus não faz assim. Jesus não é assim. Às vezes a mulher reclama do marido de alguma situação, e ele diz assim, você deveria dar graças a Deus, glória a Deus. Olha aquele vizinho, olha, infeliz é a Jurema que casou com o fulano. Bebe, chega tarde, mulherengo, adulta, você deveria estar com a mão para o céu, mulher. De vez em quando a gente está se comparando com alguém, mas com a pessoa errada. Eu queria ver um marido dizer assim, olha para mim e vê como eu sou parecido com Jesus. Dá graças a Deus. Levanta a mão para o céu. Normalmente quando a gente quer que a mulher agradeça por nós, a gente aponta alguém pior do que a gente, né? Olha o vizinho, olha o fulano, mulher, seja grata. Mas o nosso modelo não é o vizinho, não é o fulano, nosso modelo é Jesus, é Cristo. E quando o modelo é Cristo, a gente está sempre devendo também. Vocês concordam? Sempre devendo. Quando alguém senta conosco e nos confronta com Jesus e mostra como é Jesus, a gente está sempre devendo. Olha, uma igreja que não sabe que ela nasceu para se parecer com Jesus, ela vai ficar anos na terra, fazendo vários eventos, vários ministérios, sem progredir de fato naquilo que Deus planejou para ela. A coisa mais excelente que pode acontecer na vida de uma igreja é você encontrar um cristão depois de alguns anos e como ele está maduro, como mudou fulano, né? Como está mais manso, mais quebrantado, mais humilde, como o homem está mais másculo, porque Jesus é másculo também, tá? Não fica pensando em Jesus como uma pessoa frouxa. Fulano está mais banana, não se parece com Jesus. Ser banana não se parece com Jesus. O marido banana não está parecido com Jesus. A gente corrige ele porque ele tem que se parecer com Jesus. Está mais homem, mais másculo. Ele tem que se parecer com Cristo na sua totalidade. Você pode dizer amém ou não? Pode dizer amém? Mas a mulher está mais submissa. Mas por quê? Porque Jesus é submisso. Submissão é debaixo da missão. Daí a palavra submissão é estar debaixo de uma missão. A maior tragédia que pode acontecer numa família é um homem que não sabe a missão dele e a mulher não sabe que está debaixo da missão de um homem que não sabe que tem missão. Não sei se vocês me entenderam. É a maior desgraça. É assim, ó, ele não sabe qual é a missão, mas quer que a mulher seja submissa. E a mulher, por sua vez, não sabe que ele tem missão e, portanto, não pode estar debaixo da missão dele. Porque nem ele sabe qual é a missão dele. A palavra submissão é debaixo de uma missão. Quem está debaixo de uma missão não é menor, nem mais fraco, nem mais incapaz. Pelo contrário, muitas vezes até mais forte, mais capaz, porque tem que sustentar a missão do outro. Então é uma condição totalmente diferente daquilo que o mundo vende. Mas ser mais parecido com Jesus é ser mais humilde,
mas quebrantado. Você consegue dizer amém ou não? Você acha que Jesus é humilde? Quem acha que Jesus é humilde? Diz amém. Vamos pegar aqui um caso prático aqui. Imagina você, estou vendo a menina aqui do Ministério da Dança aqui, que você foi para um ensaio da dança e chegou lá, alguém não deu muita bola para você, ou não deram espaço para você, ou como alguns costumam dizer, tinha uma panelinha lá, uma panela. Aí você já começa a se entristecer e desiste desse ministério. Ou então você foi para a música e não encontrou nenhum espaço lá, nem para carregar a caixa de som. Não deixaram fazer nada na música. Aí já tem um grupinho lá formado, uma panelinha, irmão, não dá para entrar. A maioria das pessoas reage como? Quando alguém não vê uma possibilidade de entrar, não dá chance para você. Como é que você reage à rejeição? Como é que se reage à rejeição? Bem, cada um sabe como é que é. Cada um sabe como é que é, né? Você está no teu trabalho lá, você trabalha lá, tem um grupo de pessoas, de repente alguém te exclui, alguém te rejeita, alguém nem percebe o que você falou. Você deu uma ideia maravilhosa, alguém nem, tá bom, tá legal, tá. Mas o que estava dizendo mesmo você aí? Te exclui completamente. Como é que se reage a isso, a essa exclusão? Por exemplo, eu poderia dar alguns outros exemplos, mas acho que a igreja é tão rica de exemplos assim, né? Acho que a gente, em algum momento, na igreja se sente excluído, sempre alguém parece que não valoriza, né? Não ama, né? Não aceita, não te recebe como pastor na vida dela. Às vezes recebe um outro, não você. Como é que você reage a isso? Como é que se reage quando alguém te coloca fora do negócio? Bem, eu vou dizer como é que Jesus reage. Jesus é o dono da igreja. Você pode dizer amém ou não? Você pode dizer amém? Lendo Apocalipse, você descobre que um dia ele foi colocado para fora de uma igreja chamada Laodiceia. A igreja excluiu Jesus porque era uma igreja muito autossuficiente. Disse, eu sou rica, sou abastada. Nós não temos necessidade de nada. Uma igreja que não tem necessidade de nada, nem ora. Vai orar para quê? Você tem tudo. Você não ora. Você nem ministra mais para Deus. Você ministra mais para os homens. Você nem está muito preocupado com Deus, está mais preocupado com os homens. Você, inclusive, já está negociando o evangelho porque você quer gente. A gente está fora, está excluído. Muitas vezes nós alargamos a porta para ter gente. O caminho estreito fica largo de repente. A gente começa a dizer assim, não é bem assim não. É assim, mas não é bem assim. Mas está escrito, não, está escrito, mas não é bem assim. Mas por que você está dizendo que não é bem assim? Não está porque você está com medo de perder gente. Porque você vai perder se você disser que é assim. Se você disser que a palavra é o que é, fatalmente alguém não vai gostar. Principalmente num tempo de humanismo fluindo para todos os lados. Onde tem um montão de pastores se formando em psicologia. Eu não sou nada contra a psicologia, mas estou falando que o cara está mais preocupado com a alma do que com o coração, com o ego do que com o coração. Onde se tem diagnóstico para quase tudo, mas não se tem remédio para quase nada. Então a gente prefere alargar. E Jesus já ficando já de fora. Como é que Jesus reagiu àquela igreja? Ele disse assim, eis que estou à porta e bato. Você entrar no ministério da dança e dizer, ó, tem uma vaguinha para mim, hein? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou dançar com vocês. Chega lá na galera da música, e aí, meu amado, tem uma vaguinha para mim, hein? Se vocês abrirem a porta, eu vou fazer nem um chocalhinho, nem que eu faça uma percussão aqui, eu vou tocar com vocês. Faço uma voz aqui. Como é que a gente reage? A gente reage parecido com Jesus? Percebe a distância que a gente está de Jesus? Percebe a distância? Quer ver um outro exemplo? O cara pregou uma palavra tremenda hoje. A palavra rasgou todo mundo, confrontou todo mundo com o pecado, e aí faz um apelo para orar pelo pecador. Cara, você que foi alcançado por essa palavra, passa à frente. Mas o cara tem um cargo na igreja. Ele é líder, ele é pastor,
E a palavra te acertou e o cara diz, passa à frente que eu vou orar por você. E você começa, mas se eu for lá na frente, os irmãos vão pensar o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aconteceu isso comigo, eu estou falando porque eu me enquadro. Eu sou o primeiro. Esses exemplos são todos para mim. Antes de ser para você. Eu lembro quando eu era novo convertido, qualquer apelo eu estava lá na frente. Para tudo mesmo. Eu chorava para tudo. Qualquer negócio eu me encontrava, eu me identificava com todos os pecadores da Bíblia. A mulher do fluxo do sangue, o cego, o leproso, o Zaqueu que estava na árvore. Eu era todo mundo. Eu me achava com todo mundo, entendeu? Era ladrão como Judas, era o cara que negou Jesus como Pedro. Se podia falar de alguém, eu sou esse cara. Mas aí comecei a crescer um pouquinho, entre aspas, achar que tinha alguma coisa, liderar a gente. Aí já não era tão fácil assim. Concorda comigo? Aí um dia você é pastor, os caras começam a falar, pô, pastor, sou pastor agora, respeita, hein? E aí o cara vem e traz a palavra de Deus e chama. Se fosse aquele novo convertido, estava lá na frente já babando tudo aqui, chorando, babando tudo. Mas agora não é tão fácil assim. Eu sou um pastor. Um dia eu estava assim, sentado, confrontado pela palavra, um convite de um pastor para dizer, passa à frente. E eu sentadinho na minha. E era difícil, porque o assunto era um assunto tocando relacionamento familiar. O cara trouxe uma palavra, me enquadrou inteiro. E eu sempre justifiquei a minha maneira de ser um mau marido assim. Eu sou filho de mãe solteira, criado sem pai, sem referência de família, casei aos 22 anos de idade. Então eu dizia assim, eu sou um péssimo marido, mas eu sei porque eu sou um péssimo marido, nunca tive referência. Quase cantava aquela música assim, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, e as pessoas se fecharam para mim. Eu sei, que você conhece. Sempre tem um que conhece, Ney. Sempre tem um que conhece. Eu justificava tudo. A rebelião, a frieza, a dureza. E naquele dia, o Espírito Santo falou comigo assim, você não tem desculpa, porque eu te amei. Eu sou a tua referência de amor. Eu sou a tua referência de pai. Eu sou a tua referência de esposo. Eu sou a tua referência de amigo, de servo. E me confrontou assim, eu estava mais moído do que arroz de terceira. Quebrado. Mas não ia na frente de jeito nenhum. Não ia. Estava sentado. Aí de repente me passou a imagem. Qual é a imagem? Jesus sempre está na fita, né? Como diz Gerson Fonseca, o Espírito Santo no controle, Jesus na fita. Me passou a imagem de Jesus sendo batizado. Para pensar. Quem pregava era João Batista. Você se lembra das pregações de João Batista? Você se lembra como João Batista era um profeta? Você já ouviu o profeta pregando? Você já viu um profeta quando ele está em dia de ser profeta? Porque tem profeta que às vezes ele está meio de férias assim, está light. Mas quando o profeta está no dia dele, meu amigo, sai sangue. Então João Batista é um profeta, não é um evangelista, não é um pastor pregando, é um profeta. E ele chama o arrependimento forte. Arrependei-vos, raça de víbora. Olha, a pregação de João era tão intensa, diz a Escritura, que as pessoas vinham confessando publicamente suas más obras. Você já viu alguém confessar publicamente um pecado numa reunião? Eu já vi algumas vezes, não é fácil não. A gente já provou um avivamento assim, tão especial como essa canção, até me remeteu agora. Essa canção que vocês cantaram no final aqui, bem com o peso da tua glória, me jogou assim, me remeteu alguns anos atrás, quando a gente provou um avivamento lá no sítio, não, que a gente não conseguia nem pregar, né, Cláudio? A gente nem queria pegar no microfone. Fabrício estava lá. A gente não queria nem pegar no microfone de tanta glória de Deus. As pessoas passavam lá de fora e entravam chorando. Que prega você. Então as pregações eram muito curtas. Por quê? Porque era tanta presença de Deus, que bastava 2 palavras e acabou, o céu caía. E eu lembro que um dia o Modesto, que era uma disputa mesmo, quem vai, porque a gente ficava com temor de falar besteira. Não, temor de não falar aquilo que Deus está falando.
Porque quando a presença de Deus é intensa, você não quer falar por falar. Você só fala quando você tem convicção que o Espírito Santo, é isso que eu quero. Então ficava aquela... Imagina um monte de pastor não querendo pegar no microfone, empurrando para o outro. Vai você. Não, vai você. Vai você. E eu lembro que o Modesto pegou o microfone e falou assim: você já tirou pedras na adúltera. Hoje quem está em adultério é você. Se arrepende, em nome de Jesus. E eu pensei assim, quem vai aceitar essa palavra? E eu vi que estava falando para uma mulher. E de cara vieram algumas mulheres à frente. Veio um homem que eu pensei que alguém agarrou ele assim, veio arrastando assim, ó. Parece que estava dando peixinho na quadra. E gente lá na frente, chorando. E aí você começa a ver os gritos: eu adulterei, eu não sei o quê, eu abusei da minha filha. O cara gritando, eu ouvia, não dava para não ouvir. Ele chorava, dizendo assim: eu abusei da minha filha, abusei da minha... Confessar pecado publicamente era o que acontecia quando João falava. E aí, quem aparece um dia para se batizar no meio desse negócio todo? Quem aparece lá? Quem? Jesus. Eu te pergunto, tinha pecado? E ele vai lá. Eu fiquei imaginando a cena, naquele dia eu imaginei a cena, Jesus entrando para se batizar, porque sempre tinha plateia, né? Sempre tinha plateia. Em silêncio. Alguém podia dizer: esse cara está cheio de pecado, nem falar ele fala lá. Nem abre a boca. Aquele ali deve estar carregado. Quando João percebe quem é, se desespera, não quer batizar, diz: não, é o contrário, tu que deveria estar me batizando. Aí começa ele a entrar em desespero, ele se achar pecador. E Jesus: não, cumpre o que você tem que fazer, a justiça, cumpre. E João então batiza Jesus. Eu, quando vejo aquela cena passar na minha frente assim, eu falei: meu Deus, Jesus é humilde demais. Ele não tem nenhum medo, nenhuma autoimagem. Jesus não tem autoimagem. Ele vai lá e entra na fila dos pecadores e se batiza, sem pecado nenhum. Podia ser chamado de qualquer coisa. E aí eu me levantei e fui lá na frente, e o pastor, quando me viu de pé, o que ele fez? Passou o microfone para mim. E pastor, quando se levanta, é para repregar. E ele passou o microfone para mim e falou: não vai falar nada não. O que você está fazendo aqui? Eu quero oração, cara. Por favor, ora por mim. Aí ele... Tu vê que a gente não está nem acostumado a ver pastor receber oração. Porque pastor parece que não tem problema. Parece que não peca, não erra. Líderes, o cara fica bem blindado a palavra. E ele queria passar o microfone. Essa imagem ficou marcada. Aí eu fiquei com mais vergonha ainda naquele dia. Que ele falou assim: não, quando eu vi o Franco vir aqui, eu pensei que ele fosse falar alguma coisa. E eu falei para ele assim: cara, eu estou todo enquadrado nessa palavra. Todo enquadrado. Mas eu só cheguei ali inspirado por Jesus. Ele é modelo de quebrantamento. Ele é modelo de humildade. Ele é modelo de mansidão. E ele nos predestinou para ser conforme ele é. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Eu vou terminar assim. Eu falei que eu vou terminar. Ontem eu terminei cedo. O irmão quase falou: pô, eu podia ter falado mais. Me aguenta mais um pouquinho aí? Ou eu não termino? Me dá mais uns 10 minutinhos? Pode ser? Então deixa eu falar mais uma coisa relacionada à humildade de Jesus. Pode ser, não? O que você acha? Vou, não vou? Poxa vida. É que a gente tem tanto confronto com Jesus assim, tão forte, né? Jesus é maravilhoso. Jesus é... Eu costumo dizer assim, é uma expressão nossa dizer, a gente tem que olhar para Jesus. Uma expressão, né? Mas na verdade, irmãos, é mais do que uma expressão. A gente precisa ver Jesus mesmo, de fato. Diz as Escrituras que nós somos transformados de glória em glória à sua imagem quando nós o contemplamos, com o rosto descoberto. Lembra quando Paulo fala aos Coríntios? Com o rosto descoberto nós contemplamos a sua imagem, a sua glória, e somos transformados de glória em glória à sua imagem. Ninguém é transformado se não vê Jesus. A gente precisa ver. O véu precisa ser retirado dos nossos olhos. Você diz amém ou não? Agora, não apenas
olhar Jesus. Porque tem gente que olha. Eu estou falando contemplar. Diga contemplar. Diga contemplar. Diga contemplar. Tem que contemplar. Porque eu posso ver e não gostar muito. A gente gosta de He-Man, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro. Esse é o modelo de herói que tem na juventude e está até no meio dos coroas também, todo mundo gosta. Os Vingadores, quebrando tudo, arrepiado, vamos embora. Mas, quando apresenta Jesus do jeito que ele é, de repente isso não nos atrai nem um pouco. É quase um anti-herói, é um herói estranho para nós. É um herói que dá a outra face, mas é macho, é um herói forte. Eu digo por quê? Porque ele vai para o deserto sozinho para o deserto. A gente vai, mas leva até uma galera, né? Vamos junto. Vai sozinho para o deserto, jejua 40 dias, enfrenta o diabo, prevalece sobre o diabo, enfrenta os fariseus, prevalece sobre os fariseus, a religião. E no dia que Jesus foi preso, ele disse: é a mim que vocês procuram, é a mim. Deixa essa galera toda, libera todo mundo, é a mim. Tem que ser muito homem para fazer isso. Vocês concordam comigo ou não? Então quando a gente olha esse lado, eu guardo esse lado. Eu guardo esse lado. Mas tem um lado de Jesus que não é tão atrativo. É o lado manso dele. É o lado humilde de Jesus. Você sabe que uma pessoa mansa? Muita gente confunde mansidão com calma. Se você já visitou um presídio, você já deve ter visto que em presídio existe muita gente calma lá presa. Calmo, sereno e tranquilo, mas não pisa no pé, porque se pisar ele mata. O presídio está cheio de gente calma. Calmo e manso são pessoas diferentes. A calma está relacionado à tua formação, tua personalidade. A calma está muito relacionada com o teu temperamento. A mansidão não, a mansidão é do espírito. É algo que Deus produz em você, é um homem manso. O cara pode ser agitadinho e manso. E você pode ter um cara calmo e rebelde. Eu tenho 2 filhos. Uma filha, os 2 são casados, como eu falei. A maior era assim, uma rebelde ativa. Então você olhava e via, é rebelde, que a bichinha falava, agitava, gesticulava, né? E a gente corrigia. O menor não, o menor era um rebelde passivo. Parecia um garoto, mas quando ele... Aí tu via a rebelião dele, assim, ele tirando a mão da mão, assim, sabe, ele era todo assim, passivamente rebelde. Já viu um cavalo dando coice para tudo que é lado? Aí você olha e diz, ih, que animal brabo, tem que se amansar esse animal. Mas e o jumentinho? Você crê que um jumento pode ser brabo, pode ser rebelde? Você crê ou não? Jumento empacado. Engarra no pescoço, dá uma chave nele, não adianta. Porque a gente olha e aprende. Porque tem gente assim, fulano é manso, né? Aí Deus olha para o coração e diz, nada de manso, é rebelde. Eu é que sei como eu faço para tirar ele do lugar dele. Porque tem gente que não dá coice, mas também não anda para lugar nenhum. Não dá com que fui ninguém. Mas quando empaca, meu irmão, tira ele do lugar dele. Ele é obstinado. A Bíblia diz que obstinação é como pecado de idolatria, é culto dos ídolos. A irmãzinha aí conta lá, eu tive um sonho que eu vi você adorando lá umas imagens. Ih, irmã, está amarrado, já passou. Passou? Ou você continua obstinada? Ou você continua adorando os ídolos? Eu falei que visitei os católicos ontem, né? E um dia, porque quando você visita, você começa a receber pedrada. Vai me chamar de ecumênico, e meu nome está na internet, na lama. Mas aí, um dia alguém me escreveu no Facebook assim, pastor, e os ídolos dos católicos, como é que tu resolve esse assunto? Aí eu falei, e os ídolos dos evangélicos, como é que se resolve esse assunto? E botei o texto de Samuel para ela, que o obstinado é a mesma coisa que adorar um santinho. Ele é obstinado. Sabe aquela pessoa obstinada? Que você dá conselho, mostra a palavra, mas ela está determinada, ela vai fazer o que ela quer. É a mesma coisa que adorar um santinho. Feiticeiro, macumbeiro, que está amarrado. É a mesma coisa que uma pessoa rebelde. Rebelião, diz Samuel, é como pecado de feitiçaria.
Feitiçaria. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma história para você, um testemunho rápido. Um irmão, ele foi uma vez cozinhar num retiro de uma igreja. Cozinheiro, servindo comida lá e tal. Ficou conhecido pelo menos de vista, né? Aquele cara é o cozinheiro. E uma das pessoas, um dos irmãos que participaram desse retiro, era a caixa de um banco. Então imagina, 2 irmãos que não se conheciam, numa cidade igual ao do Rio de Janeiro. Um que um dia foi cozinhar no retiro de carnaval, ficou 4 dias cozinhando, e o outro que comeu a comida dele em 4 dias. Só que esse caixa, que comeu a comida desse irmão cozinheiro, depois hoje todo mundo se conhece, mas naquela época não. Mas ele sonhou com esse cozinheiro fazendo macumba, riando despacho. Sonhou com o cara. Sonhou com ele. Eu sonhei com o cozinheiro do retiro, nem sei quem é esse cara. Vi esse cara 4 dias no carnaval, que coisa estranha. Mas ele está sentadinho lá no caixa do banco, lá de um bairro lá do Rio de Janeiro. Esse irmão cozinheiro recebeu um cheque para depositar na conta dele. Só que ele estava precisando de dinheiro. E resolveu sacar o cheque na boca do caixa. E aí procurou a agência de quem passou esse cheque para ele. E foi no banco. Justo banco de quem? Do irmãozinho que sonhou com ele. E aquele montão de fila, ele foi parar em qual caixa? No caixa do irmão que sonhou com ele. Quando um olhou para o outro, cara, eu tive um sonho contigo, cara. Tu me conhece de onde, cara? Pô, você foi cozinheiro naquele retiro. Ah, é verdade. Mas que sonho foi? Enquanto trocava, eu estive com esse irmão do caixa 2 semanas atrás, ele me recontou a história. Falou, Franco, enquanto eu descontava o cheque para ele lá, eu fui contando o sonho para ele. Cara, eu tive um sonho, rapidinho, vou contar para você, ó. Sonhei que você estava fazendo uma macumba braba assim, O cara ouviu, ficou pesado, passou lá em casa e me contou o episódio. Falou, puxa, Franco, vê se tu me ajuda aí. Aí contou a história. Aí eu falei, esse sonho está muito claro. Ele, como claro? Eu falei, é a tua história, filho. Olha, você é um cara rebelde. Você faz o que quer. Você não sujeita a tua vida a Deus e a ninguém. Deus está falando que você é esse cara macumbeiro. Não tem diferença nenhuma. Não há diferença. Manso é aquela pessoa que você pode pegar pela mão e guiá-la. Manso e humilde. Uma pessoa mansa e humilde, ela está fadada à vitória. Por quê, Franco? Porque Deus pode pegar ela pela mão, levar para onde Ele quer. Se tiver um buraquinho embaixo, Ele vai se abaixar para entrar. Ele vai ficar aqui, eu não passo. Está muito baixinho esse buraco. Não, Ele vai se humilhar e vai entrar pelo buraquinho. Ele vai fazer igual o Davi quando conquistou o Jebuseu. Ele vai entrar pela fossa, pelo ralo. Vai entrar pelo esgoto. Não tem problema entrar pelo esgoto. Tem gente que tem um sonho para ser diretor de uma grande empresa, mas não quer começar como boy. Mas eu estudei muito para ser boy. É a porta que Deus abriu, filho, entra. Manso e humilde. Isso atrai? Às vezes não. O que me atrai mais é Jesus encarando aqueles caras todos lá. Baixa a espada, deixa comigo. É isso que me atrai. O leão me atrai. O cordeiro não me atrai. Mas Jesus é assim, leão e cordeiro. E diz que contemplar é admirar isso. É querer ser assim. É querer ser leão e cordeiro. É querer ser másculo, mas gentil, amoroso, cuidadoso com a esposa. Cuidadoso não só com a esposa, com as damas. Perceber quando tem uma mulher, uma criança, um ancião perto. Ter essa sensibilidade, parecido com Jesus. Eu agora vou terminar com uma pergunta. Franco, olha a pergunta que eu vou fazer. Para quê? Preste atenção, irmão. Por que é uma pergunta? Para que é outra pergunta? Por que fala de motivo, de princípio? Para que fala de propósito? Se eu te perguntar para que, eu quero saber qual o destino, qual o propósito. Se eu te perguntar por que, eu quero saber qual a origem, qual o motivo, de onde saiu. Por que Jesus morreu? Porque Deus nos ama. É o motivo dele, é amor. Deus sempre está motivado pelo amor. Deus é amor. Você pode dizer amém?
Agora se você perguntar, para que Jesus morreu? Aí eu vou abrir Coríntios 15, para que aqueles que agora vivem por ele não vivam mais para si mesmo, mas vivam para ele que morreu e ressuscitou. Propósito é outra coisa. Jesus morreu para que eu viva para ele, para o agrado dele. É para esse fim. Agora o motivo é o amor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Para que Deus nos predestinou assim, para ser conforme Jesus? Para quê? Qual é o plano que tem na cabeça de Deus nos fazer assim, tudo parecidinho com Jesus? Eu vou ler contigo. Pega Romanos de novo. Veja bem qual o plano de Deus, qual o propósito de Deus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui em português está assim, a fim de que. Em espanhol está para que. Diga, a fim de que? Está explicando o propósito. A fim de que o quê? Diz aí, lê aí. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Opa, ele está me dando uma pista. Ele está dizendo que quando Deus nos chamou e nos falou, você precisa parecer com Jesus. Esse é o meu propósito original para você. A fim de que Jesus seja o primogênito. Diga o primogênito. O que é primogênito? Primeiro de quê? De um time de vôlei? De um time de futebol? É o primeiro de quê? Primogênito é o primeiro de quê? É o primeiro de uma família. Deixa eu te perguntar. Quantos primogênitos tem a sua família? Quantos primogênitos um homem pode ter, um pai pode ter? Quantos? Não. Está errado. Meu pai, por exemplo, tem 2 primogênitos. Ele era um homem casado, teve filhos, depois pulou a cerca, conheceu minha mãe e teve filhos. Então, ele teve filho no casamento, na primeira família dele. Quando pulou a cerca, teve filho numa família que ele arrumou lá na orelhada dele, da onde eu saí. Ele tem 2 primogênitos porque ele tem 2 famílias. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quantos primogênitos Deus quer ter? Ou tem? Um dia eu perguntei na reunião assim, quantos primogênitos Deus tem? O irmão falou assim, muitos, pastor, muitos. Quantas famílias Deus tem? Ele, muitas. Eu falei, que muitas, amado. Deus tem muitas famílias. Deus tem 2 famílias. Igual meu pai. 3. Ele está dizendo assim, olha, se vocês se parecerem com Jesus, o pai vai ter um primogênito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga comigo assim, o primogênito. O primogênito fala de quê, irmãos? De uma família. Deus não quer ter 2 famílias. Deus não quer ter 3 famílias. Deus não quer 4 famílias. Deus não quer 5 famílias. Como a gente diz, Deus tem um monte de família. Não tem um monte de família coisa nenhuma, larga de ser cabeçudo. Deus só tem uma família, é uma família confusa, que briga, que divide, mas é uma família. O que ele está dizendo, Franco? Ele está dizendo assim, se nós começarmos a nos parecer com Jesus, Deus vai ter o primogênito, ele vai ter uma família, diga-se muitos irmãos, diga entre muitos irmãos, ele vai ter uma família de muitos filhos. Quando você ouve lá o Daniel Souza cantando, outros irmãos cantando, dizendo que Deus quer ser pai de uma família de muitos filhos, ele está cantando Romanos 8. Ele está dizendo, Deus quer ser pai de uma família de muitos filhos. Muitos. Deus não quer pouco filho. Deus quer muito. Mas não quer muito filho dividido, brigando, aquela coisa feia, horrorosa, parecendo um balaio de gato. Deus quer ter uma família, uma só família. Qual é a chance disso, Franco? É se cada um dos filhos de Deus começar a se deixar ser transformado à imagem de Cristo. Onde tem 2 Jesus não tem briga. Se tiver 3 Jesus lá não tem briga. 4 Jesus não brigam.
5 Jesus sentados numa sala, não vai ter briga, divisão, não vai ter. Porque Jesus é amor, Ele não divide. Ele não racha. As nossas divisões só revelam uma coisa: quão longe da imagem de Jesus estamos. Pega esse exemplo e coloca na tua própria casa. Quando eu falei ontem, fala de unidade, mas em casa está dividido. Qual a chance de você ser um com a tua esposa? Eu vou te falar. É você ser um homem mais parecido com Jesus e a tua mulher ser uma mulher mais parecida com Jesus. Qual é o resultado disso? Resultado disso? Unidade. Quantidade. Diga comigo: unidade, quantidade. Unidade, quantidade. Mas depende de quê, Franco? Depende de qualidade. A unidade de Deus não é a unidade da Torre de Babel, aquela unidade carnal. Porque você pode ter uma unidade para a Torre de Babel. Eu posso começar a cobrar de vocês fidelidade a mim, a minha visão. Tem até um livro agora que está dando ibope no meio dos pastores que fala de fidelidade. Eu comecei a ler. Na última viagem que eu fiz, peguei um voo de 8 horas. Eu falei, 8 horas eu vou ler esse livro. Fiquei triste na metade do voo. Porque era uma proposta de unidade assim: você tem que ser fiel à minha visão. Se você não é fiel à minha visão, você está fora, você é o infiel. Mas nós não temos que ser fiéis à visão de ninguém. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. A Deus a nossa fidelidade. Não é a visão de um homem, é a Deus. Eu posso ter uma unidade assim: eu tenho uma igreja de 50 mil pessoas, todo mundo fiel a mim. Eu não quero isso, é uma desgraça. Isso não é a unidade do corpo. A unidade do corpo é quando cada crente tem compromisso com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com o Espírito Santo. Cada crente tem um compromisso com a maturidade. Cada crente quer crescer, chegar à estatura de varão perfeito. Cada crente quer ter o caráter de Jesus. Cada um quer ser santo. Isso é que produz a unidade de Deus. Porque do contrário a gente vai ter um batalhão de gente que tem unidade com uma visão de um homem. Daí a gente vai eleger os nossos deputados, os nossos vereadores. A gente vai ser a força na cidade. Mas a hora que você for infiel, eu quero você longe de mim. Eu não vou tratar de você, eu não vou atrás de você, eu não vou amar você. Pelo contrário, eu vou querer que você saia, porque você é uma ameaça ao meu império. A unidade do corpo de Cristo é quando cada cristão se compromete em se parecer com Jesus. Não é quando o cristão se compromete com o ministério de um homem, não. Porque o homem pode pecar, cair, se arrebentar todo. É quando cada um se compromete por amor a Jesus a cuidar uns dos outros, a olhar uns pelos outros, a lavar os pés uns dos outros. Com problema, sem problema, com dificuldade, sem dificuldade, com diferenças. A unidade do corpo de Cristo não é uma unidade da uniformidade. Não é. Não é a unidade da Torre de Babel, meu irmão. Não é. A Torre de Babel ela foi feita com tijolos, tijolinhos. Tijolo tudo formatadinho. A unidade do corpo de Cristo é pedras vivas sendo edificadas. Pedra não é tijolo, meu irmão. Pedra não é tijolo morto, é pedra viva. Pedra viva não tem forma. Você imagina o cara edificar com um monte de pedra diferente. É essa a unidade da igreja. A unidade da igreja não é uma unidade de um instrumento só. Não é todo mundo um instrumento só. Você olha para a orquestra, tu fica maravilhado, é um monte de instrumento, mas quando o maestro chega lá e a mesma música, a mesma nota, todo mundo afinado, parece que é uma coisa única. É a unidade do corpo de Cristo. É na multiforme sabedoria de Deus. Não é uma coisa assim, com a cara do Franco. Se tem a cara do Franco, não é a unidade do corpo de Cristo. Porque não pode ter a cara do Franco, tem que ter a cara de Jesus, a cara de leão, a cara de cordeiro. Não é a cara do Franco. Franco não expressa isso. Franco não tem que estar longe de expressar isso. Tem que ser a unidade do corpo mesmo. A unidade do Senhor. Imagina aquele montão de instrumento,
Aí um faz tum, tum, o outro faz... Quando está afinando é horrível, né? Parece que nunca vai se encontrar. Mas quando o Maestro Jesus pega lá a batuta e começa, aí aquela música do céu invade tudo, aquela coisa maravilhosa. É a unidade do corpo de Cristo. Na diferença. Amém? Mas no amor. Na diferença de gosto, de preferência. Na diferença de estilo, de método, de estratégia. Mas um no princípio, um na fé, um no Espírito, um na palavra. Que ninguém discorde do perdão, que ninguém discorde do amor, que ninguém discorde do senhorio de Jesus. Um só batismo, um só Senhor, amém? Que ninguém discorde da pureza de Jesus, que Ele é Deus, que Ele é santo. É a nossa unidade. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém ou não? Você recebe isso no teu coração? Recebe? Então, pensa assim, ó. Deus quer nos transformar à imagem de Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga, Deus quer ser pai de uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua própria glória. Diz que para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Olha, a minha oração é que essa palavra exploda dentro de você e que você veja muito além do que eu estou falando e vendo. Que você vá muito mais adiante e que você seja um instrumento de Deus nesse tempo para a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Que essa geração possa provar isso. Amém? E romper as placas, vai romper tudo, mas primeiro rompa aqui dentro do teu coração. Seja um com Deus dentro do teu coração. Quebra os teus próprios ídolos. Sujeita ao Senhorio de Jesus. Queira se parecer com Jesus, queira. Acorde todo dia e diga, Senhor, hoje é mais uma oportunidade para me parecer contigo. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mudado. Eu quero ter o caráter de Cristo. Quem quer fazer essa oração? Quem aceita de Deus esse trato? Aceita? Você recebe isso do Senhor? Você crê que Deus trabalha de muitas maneiras para transformar cada um de nós? Você crê que o teu problema que você está vivendo hoje pode ser, inclusive, uma maneira de Deus estar moldando você? Pode ser. Tu crê nisso? Te gerando paciência, te gerando perseverança. Você crê nisso? Está na hora então de agradecer a Deus por tudo. Quem quer agradecer a Deus pelo fogo?